Eu nunca fui candidato, nem a síndico de prédio. Eu fui procurador do Estado de São Paulo, procurador da República por 15 anos, e eu pautei a minha atividade profissional, além da acadêmica, no combate à corrupção. Quando eu me exonerei do Ministério Público Federal, eu assumi um compromisso político com o eleitor, com o cidadão do Estado de Mato Grosso, de trazer para a sociedade projetos e leis que possam fazer com que nós tenhamos uma sociedade que seja mais justa, mais livre e, sobretudo, sem corrupção. Daí, durante esse tempo no Senado, eu tenho apresentado projetos que têm este viés de fazer com que a nossa sociedade possa se livrar deste que, ao meu juízo, se afigura como o maior mal que nós temos, uma corrupção que ela mata pessoas nas estradas, mata pessoas na porta dos hospitais, e a corrupção rouba o futuro de uma geração de brasileiros em razão da falta de uma escola pública de qualidade. Vejo que, enquanto um brasileiro não conseguir ler na nossa bandeira ordem e progresso, por falta de uma educação pública de qualidade, nós não tenhamos uma democracia. Desta feita, eu pauto o meu mandato neste viés. Todos os projetos são voltados para este tema. Eu poderia citar o projeto PLS 204 de 2011, que equipara a corrupção a crime hediondo, porque não há nada mais nojento, e hediondo significa nojento, do que a corrupção. Este não pode ser um discurso moralista ou udenista, mas é um discurso para fazer com que a sociedade entenda que este é um mal que nos desassossega. Este projeto, ele além de transformar a corrupção em crime hediondo, ele aumenta a pena da corrupção. Nós sabemos que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão deixe de cumprir, de praticar um crime, mas a certeza de que ele será punido. No Brasil, penso, as causas da corrupção estão ligadas à impunidade e ao sistema de constitucional e legal que faz com que algumas pessoas sejam mais iguais que outras. No Brasil, nós temos uma falha nesta divisão orgânica de poderes. Nós sabemos que o poder é uno, o que se dividem são funções que são exercidas por determinados órgãos. No entanto, no Brasil, em razão de nós termos um presidencialismo imperial, um presidencialismo monárquico, como diria Rui Barbosa no início do século XX, este presidencialismo monárquico dá ao Poder Executivo uma superforça, o que se denomina de hipertrofia do Poder Executivo. Isto somado ao chamado presidencialismo de coalizão, que não passa de submissão do Legislativo ao Poder Executivo, penso que precisa sofrer algumas modificações. As relações do Executivo e do Legislativo faz com que o Legislativo hoje não passe de um puxadinho do Poder Executivo. O Legislativo, ele não pode ser um órgão apêndice, satélite do Executivo. Daí, nós temos um movimento no Legislativo Nacional de restauração do Legislativo, fazendo com que algumas das nossas atuações possam firmar esta posição. Eu tenho orgulho, honra de ser do PDT em razão dos seus momentos históricos, como a Carta de Lisboa, como a refundação do PDT, em razão do seu programa partidário. O PDT tem no seu programa partidário a educação como instrumento de transformação. Eu não vejo como a sociedade brasileira possa ter um projeto estratégico de país, um projeto estratégico de Estado, sem que nós tenhamos a educação aqui, transformando o indivíduo em cidadão. Por isso eu estou no PDT, em razão do programa, em razão das personalidades que fazem e fizeram parte do PDT, como Leonel Brizola, como Darcy Ribeiro, como Jefferson Pérez, como Cristóvão Buarque hoje. Democracia não pode ser sinônimo de eleição. Se nós chegarmos à conclusão que democracia é sinônimo de eleição, nós também chegaremos à conclusão que na Alemanha nazista, a partir de 1933, com Hitler, nós tínhamos uma democracia. Hitler foi eleito, ele não deu um golpe de Estado. Democracia, ela significa, ao menos ao meu juízo, respeito à liberdade, à igualdade, à dignidade da pessoa humana. Se esses valores não tiverem saído do papel e concretizado, se nós não pudermos viver a Constituição, nós não teremos uma democracia materialmente como exige a Constituição da República. Não há que se falar em democracia sem liberdade em todos os seus sentidos e, sobretudo, no sentido de autodeterminação, possibilidade de escolher o seu destino. Não há democracia sem que nós tenhamos a igualdade no sentido de fazer com que
a igualdade, não seja o tratamento igualitário daqueles que são diferentes, mas o tratamento dos desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam, e aqui é interessante o debate sobre ações afirmativas, discriminações positivas, para que nós possamos superar desigualdades históricas nos mais variados conteúdos. E também o sobrevalor chamado dignidade da pessoa humana, no seu sentido moral e no seu sentido material. A dignidade é que nos separa da coisa, né? Porque a coisa é um meio para atingimento de um fim, como diria Kant, a coisa tem preço, pode ser substituída por outra da mesma qualidade e quantidade. Diferente do indivíduo, que não é um meio para atingimento de um fim, é um fim em si mesmo, por isso ele tem dignidade.